Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar uma série de estudos muito interessantes chamado Números na Bíblia. Eu pensava em fazer um estudo só, mas eu percebi que eu me tornaria muito raso e superficial se eu fosse fazer um vídeo só, ou então faria um vídeo muito longo. Então, eu vou fazer alguns estudos, ainda não sei exatamente quantos, mas que serão muito interessantes, gente, porque você entender o significado e a importância dos números da Bíblia vai te ajudar certamente a interpretar as Escrituras, porque muitos das figuras que a Bíblia usa, principalmente com números, têm significados, tá bom? Gente, o número 1 na Bíblia, o número 1 é um número muito incrível, né? Um número diferente de todos. Por quê? Porque ele não é composto por mais nenhum outro, né? Ele é um número independente, né? Ele é exclusivo. Todos os outros números inteiros, eles são compostos a partir de, pelo menos, o número 1. Mas o único número que é absolutamente independente é o número 1. Então, ele representa e ele simboliza a pessoa de Deus, tá? De Deus vem todas as outras coisas, não é isso? Mas o interessante é que existem duas palavras na Bíblia que traduzem o número 1, no Velho Testamento principalmente, né? A primeira delas é Yahid. Yahid significa somente um. É também a palavra que traduz, né, a palavra sozinho, eu vou sozinho, né? Ani Yahid, eu estou sozinho. Porque é um número um, solitário e somente um. Mas tem um outro número na Bíblia, que é o número, a palavra Errad. E a palavra Errad significa um dentre outros. É uma singularidade, mas é um entre outros. E uma coisa muito interessante é que a palavra para Deus nunca se refere ao número Yahid. Porque Deus nunca está sozinho, né? Até porque Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. A palavra usada para Deus é sempre Errad. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, né? Adonai Elohenu, Adonai Errad. O Senhor nosso Deus, o Senhor é um entre outros, não Yahid, sozinho, não é isso? Então, o número 1 tem a ver com Deus, porque Deus é o início de tudo e Deus é único, né? Ele é independente, ele é ontologicamente falando, ele é uma singularidade, tá bom? Número 2 nas Escrituras representa sempre unidade. Andarão dois juntos se não tiverem acordo, né? Número 2 também representa, gente, uma confirmação, tá? Uma concordância. Por exemplo, lá em João capítulo 8, versos 17 e 18, a Bíblia diz assim, Jesus está falando, né? Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, o número 2 tem a ver com concordância, com unidade, né? Jesus, quando ele enviava os discípulos, ele enviava de 2 em 2, né? Quando 2 concordam na terra, Deus vai fazer nos céus. O poder do número 2 é poder extraordinário. Então, quando você e a sua esposa estão em unidade, creem na mesma coisa, têm a mesma visão, têm os mesmos sonhos, e trabalham um junto do outro, né? A Bíblia diz que um faz correr a 1000, 2 faz correr a 10.000. Então aqui nós temos o poder da concordância, o poder da unidade, né? Você, as duas testemunhas confirmando, fica claro uma verdade. Isso no mundo espiritual, quando 2 concordam a respeito de qualquer coisa na terra é feito nos céus. Então o número 2, gente, é um número da concordância. Por exemplo, a Bíblia tem 2 testamentos. Tem o Velho Testamento, a Velha Aliança e o Novo Testamento. E eles não são contraditórios, ao contrário,
né? Os teólogos dizem que o Velho Testamento é o Novo Testamento escondido e o Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. E juntos esses dois testamentos, eles confirmam o coração de Deus, a atitude de Deus, o propósito de Deus para com todos os homens, tá bom? Agora o número 3. O número 3, gente, em termos de dimensões, a gente sabe que tem 3 medidas, né? Comprimento, altura e profundidade. Na água nós temos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Quando pensamos na pessoa de Deus, nós pensamos também na Trindade, né? Deus é um, mas Deus é 3 em 1, é o mistério da Trindade, né? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. E as pessoas falam, mas eles são diferentes? Eles são independentes, mas são a mesma essência, o mesmo pensamento, concordam com tudo, né? Nunca discordaram de absolutamente nada. E a gente sabe, né, que uma das maneiras de você explicar a Deus, o Deus triuno, é a própria água, né? H2O. Em estado sólido, ela é o gelo. Em estado líquido, ela é a água. Em estado gasoso, é o vapor. Mas se você fizer a análise da água nos 3 estados, continua sendo H2O, tá bom? No que diz respeito aos atributos de Deus, Deus tem 3 atributos absolutos, que é o quê? Onisciência, sabe tudo, onipresença, está em todos os lugares, né? E onipotência, tem todo o poder do universo. Em relação ao tempo, nós temos passado, presente e futuro. Em relação às capacidades do homem, o homem tem pensamentos, palavras e ações, não é isso? Em relação a Jesus Cristo, o número 3 está muito ligado, porque Jesus Cristo ressuscitou no 3º dia. Portanto, o número 3 fala de completude. Tá? Lá em Isaías, capítulo 6, versículo 3, Isaías tem uma visão do trono de Deus, e lá os serafins que estão adorando declaravam a completa santidade de Deus. De que maneira? Dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. 3 vezes a gente vê a declaração de santo, santo, santo. Muito provavelmente porque eles estavam adorando o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus Cristo teve um ministério na terra, meus queridos. Quantos anos que ele precisou para fazer e completar a sua obra? 3 anos. 3 vezes Jesus demonstrou o seu poder sobre a morte, ressuscitando 3 pessoas diferentes. A filha de Jairo, o chefe da sinagoga, o filho da viúva de Naim, né, o único filho, e o seu amigo Lázaro. 3 vezes ele ressuscitou os mortos, mostrando o seu poder sobre a morte. E quando morreu, ele mesmo, também no 3º dia, ele demonstrou o seu poder sobre a morte, ressuscitando dos mortos, né? A que horas que Jesus Cristo morreu mesmo, gente? 3 horas da tarde. Quantas horas houve trevas na terra? 3 horas. Ali a gente sabe claramente, o número 3, ele morreu na hora que se completou. Jesus muitas vezes, ele falava, ainda não é chegada a minha hora, não falem quem eu sou, ainda não é chegada a minha hora. Quando ele fala sobre a sua morte, ele diz, é para esta hora que eu vim. Então Jesus não morreu nem atrasado, nem adiantado. Ele morreu exatamente quando se completou o tempo da sua morte. Que horas que ele morreu? 3 horas. Houve trevas por 3 horas na terra. É uma forma de mostrar que quando a luz do mundo estava morrendo, a treva também que permaneceu sobre a terra foi absolutamente completa, gente. Então, é tremendo esse número 3, porque o número 3 é um número que fala da completude, uma característica de Deus e de tudo que ele cria, né? Tem a ver com esse número 3, quando se fala de algo completo. A inscrição em cima da cruz de Cristo, você sabe que foi escrito Jesus Cristo, Rei dos Judeus, em 3 línguas. Que línguas? Latim, grego e hebraico. Latim era a língua
dos políticos, a língua dos romanos. Então, mostra o poder, Jesus é o rei dos judeus, falando também do ponto de vista político, ele é Senhor dos senhores, ele está acima dos reis da terra, ele está acima de todos os principados e potestades. Estava no grego, porque o grego era a língua da cultura, né? A língua grega e também a cultura grega, a filosofia grega, influenciou o mundo da época. Jesus também foi declarado o seu senhorio sobre a cultura. E por último, o hebraico, que é a língua da espiritualidade. Então eu quero dizer que Jesus ali na cruz é declarado o rei. Estou morrendo, mas de maneira voluntária. E ele mesmo disse, ninguém toma a minha vida. Eu voluntariamente a dou. E naquele momento, na cruz do Calvário, Pilatos, que era o homem que tinha autoridade naquele lugar, né? Os sacerdotes que quiseram entregá-lo, né? A cultura, o povo, estavam todos ali testemunhando que Jesus é o rei dos judeus em 3 línguas. Então ali declara o poder de Cristo sobre o mundo político, sobre o mundo da cultura e sobre o mundo espiritual, o mundo da religião. A Bíblia diz também que há 3 que testificam na terra. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 8, diz assim, e são 3 os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Tá? A palavra aqui testificar fala de testemunhar. O que testifica? Testifica o quê? Né? A vitória de Cristo, a obra de Cristo, o propósito de Deus, o Espírito Santo, a água que é a palavra e o sangue que foi aquilo que permitiu que a obra redentiva de Cristo chegasse à completude e conquistasse para Deus os homens e que mudasse a história da humanidade. Não é lindo, meus irmãos? Não é maravilhoso? Então, por detrás, né, desses números, é isso que no hebraico que a gente chama de sod. Sod é um segredo, é um mistério. Então, quando você muitas vezes vê Deus usando os números, ele não está usando de maneira aleatória, ele está dando uma mensagem, né, encriptada para que aqueles que são estudiosos e busquem o conhecimento possam receber a revelação, porque a Bíblia diz que a glória de Deus é encobrir as coisas e a dos homens é descobri-las. Então, quando o homem busca a Deus, busca com paixão, busca com desejo de receber revelação, ele cresce na palavra, cresce em entendimento, e os números na Bíblia são muito importantes. Muitas vezes no livro de Apocalipse a gente vê os números sendo citados, né? Até o próprio falar do anticristo diz, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, e o seu número é 666. Existe uma doutrina, existe uma, vamos dizer assim, uma ciência chamada gematria, né? Que é, na verdade, a análise dos números e dos seus significados nas escrituras. Gente, este é o primeiro vídeo, tá? Eu preferi fazer mais vídeos para que vocês não tenham que ter simplesmente um ensino superficial. Vai ser muito bacana. Eu quero pedir que você compartilhe esses vídeos para as pessoas, para que elas sejam abençoadas e que vocês aprendam e que tenham, através disso, mais ferramentas para interpretar a palavra de Deus. Amo vocês, sabe, muito, muito, vocês são muito queridos, muito especiais para mim. Tenho uma honra e um prazer de preparar estudos profundos para abençoá-los, para iluminá-los com a palavra de Deus. Amém? Se você ainda não se inscreveu no meu vídeo, por favor, se inscreva. Clique no sininho para receber as notificações, porque, gente, uma dica aqui. Muita gente está me dizendo que era inscrita no meu canal e deixou de ser. Só percebeu que tinha deixado de ser inscrita porque parou de receber notificações. Às vezes, por alguma razão, o YouTube tira as pessoas e elas são desinscritas. Então, você já sabe, todos os dias eu lanço vídeos, pelo menos um. Então, se você não recebeu notificação, vá lá no meu canal de novo, veja se você está inscrito, se não está, se inscreva, clica no sininho. Amo vocês, um beijo para todo mundo. Por favor, faça comentários aqui sobre tanto o vídeo que eu falei, mas também eu quero te pedir que você coloque aí
que tema que você gostaria que eu apresentasse, que eu trouxesse estudo para vocês. Beijo grande para todo mundo, amo vocês em nome de Jesus.